Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a atividade de número 30 do dia 8 de setembro de 2020. Tá? A atividade de hoje foi planejada também em conjunto com a professora Anne, ok? Nós estamos aí juntos. Muito bem. Pessoal, então é o seguinte, ó. Como eu já falei para vocês na última aula e nos últimos textos, né, a gente tem conjuntos numéricos que a gente vai revisando ao longo do ensino fundamental todo. No sétimo ano, a gente aprende a conhecer os números positivos e os números negativos. Tá? Então, quando a gente conhece os números negativos, a gente sabe que existem operações com eles, certo? Então a gente precisa voltar e relembrar todas as operações que existem agora com números negativos, tá? Então a gente vai continuar a adição e subtração com racionais, tá? E no caso agora são os números decimais, os números com vírgula, tá? Só que agora vai ter números negativos, tá? Então vamos começar aqui agora neste momento. Seguinte, pessoal. Vamos ver aqui o texto então da nossa aula. Adição e subtração com racionais. Nessa e na próxima semana vamos revisar as operações usando decimais, uma vez que temos percebido muitas respostas nos exercícios propostos com problemas quanto à colocação da vírgula. Tá? A vírgula na matemática, gente, é uma coisa muito importante, muito interessante. Por quê? Tá? Olha só, eu percebi bastante acontecer isso. Por exemplo, se eu escrever para vocês um número 0,9, tá? Ou um número 0,75, tá? Muita gente vem e me diz o seguinte, que o 0,75 é maior que o 0,9. Mas, gente, não é, meus queridos. Porque, olha só, a vírgula está aqui, né? Olha só. Prestem muita atenção nisso que eu vou falar, porque aí vocês vão usar isso para o resto da história na matemática de vocês, tá? Olha só, esta casa aqui, tá? Ela representa um décimo, tá? Décimo. Décimo significa dividido por 10, tá? Que é a mesma casa dessa. E esta casa aqui do lado do 9 aqui, ela representa um centésimo, tá? Que significa dividido por 100, que é a mesma casa dessa aqui, ok? Uma coisa dividida por 10 e uma coisa dividida por 100. Você pega um papel, rasga esse papel em 10 pedaços, tá? Pega outro papel, rasga. Não precisa fazer isso, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo, não é para fazer isso. Pega um papel, rasga em 10 pedaços, pega um papel e rasga em 100 pedaços, tá? Você vai perceber que o papel que foi rasgado em 100 pedaços, ele é muito menor. Ele é muito menor do que o papel que foi rasgado em 10 pedaços. Então, a casa do décimo, ela é muito maior do que a casa do centésimo. Então esse 9 aqui vale muito mais do que o 7, tá? Esse 5 aqui ele não é o suficiente para dizer que é um número maior. Outra forma de você ver isso aqui que é mais fácil. A gente sabe que depois da vírgula, se você não tem nada aqui, você pode simplesmente preencher com um zero. Certo? E olha o número que formou aqui, 90 e aqui 75. Qual dos dois é maior? É claro que esse aqui é maior.
certo? É a mesma coisa, se você pega assim, ó, 90 centavos, ou se você pega 75 centavos. 90 centavos é maior que 75, e você precisa escrever aquele zero ali. Você não precisa escrever esse zero, porque ele não faz diferença depois da vírgula, tá? Se você for fazer uma conta aqui, você pode perceber que essa conta vai dar certo, independente de você colocar o número zero aqui ou não, vai dar a mesma coisa, tá? Ó, 5 mais nada, 5, 9 mais 7 vai dar 16, subiu 1. 1 mais 0, 1. A vírgula está aqui, né? Aqui eu não tinha nada. Se eu colocar um zero, vai alterar alguma coisa? Não vai. Então, depois da vírgula, se você não tem nada ali, você sempre pode colocar um zero, tá? E você vai saber que 0,90 ou 0,9 é maior do que 0,75, tá? Gente, isso é uma explicaçãozinha inicial só, tá? Mas só para relembrar sobre o que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje. Muito importante isso aqui, vou deixar aqui do lado até, tá? Muito bem. Então vamos lá, revisando. Número decimal é aquele número que tem parte inteira e parte decimal separadas por vírgula. Então vamos lá, revisando. 0,5. Do lado esquerdo, parte inteira. Do lado direito, parte decimal. Inteiro é porque vem de número inteiro. Decimal é porque vem de número quebrado, número racional, ok? Muito bem. Aí se vocês quiserem fazer essas anotações no caderno de vocês, é muito importante para que vocês tenham também escrito. Sempre anotem, tá, gente? Isso ajuda muito a estudar, tá? Façam anotações, tá? Então aqui parte inteira e parte, deixa eu só arrumar aqui, decimal. Ok, muito bem. Adição. Vamos para as operações agora então, né? Para resolver as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão com números decimais, é necessário utilizar algumas regras. Quais são essas regras? Adição. Para adicionar 2 números ou mais números decimais é preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Olha aqui o exemplo que nós temos aqui. Para fazermos qualquer adição, devemos saber que os números somados são chamados de parcelas, então cada número é parcela, e o resultado é chamado de soma total, tá? Então, olha só, veja que esse exemplo aqui é com números positivos, esse exemplo aqui é com números negativos, ok? A conta de adição e subtração com números positivos e negativos, ela funciona do mesmo jeito. O que a gente está acrescentando aqui só é a vírgula, tá? Então, eu vou pegar esse segundo exemplo aqui para a gente ver, ó. Eu tenho menos 2, esse segundo exemplo aqui, é menos 2 menos 1,751, tá? Eu vou fazer essa conta. Então, eu vou montar menos 2 menos 1,751, tá? Agora, gente, se alguém tem dúvida ainda nas regras de sinais da adição e subtração, volta nos vídeos que a gente tem ali no sistema, dá uma olhadinha de novo, tá? Precisa estar bem afiado isso aí para não esquecer. Lembrando, quando você tem adição e subtração com números positivos e negativos, você tem que pensar em dívida e crédito, né? O que você tem no bolso e o que você está devendo para alguém. Nesse caso aqui, eu tenho 2 dívidas, tá? Então, eu tenho uma dívida de R$2 e uma dívida de R$1,75 alguma coisa, tá? Muito bem. Tá, e o que eu vou fazer aqui? Esse número não tem vírgula. Ó, se eu fizer 2 e 2,0 não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Eu posso completar as casas aqui também. Esse número que eu escrevi aqui é o menos 2, ok? Muito bem. Então eu tenho uma dívida de 2 e eu tenho uma dívida desse outro número. Eu basicamente estou somando as minhas dívidas. Vai continuar um número negativo, mas eu tenho uma dívida maior. 0 mais 1, 0 mais 5,
0 mais 7, e 1, e 2 mais 1. Tá? É uma dívida de 3,75 e assim por diante. Está aqui os exemplos. Okay? Esse outro exemplo aqui, mesma coisa. Olha só. 13,140, né? 13,14, que era aqui o que estava. E o outro 4,879. Ok? Lembrando, eu vou só montar aqui para vocês verem, né? 4,879, tá? E aí, vírgula embaixo de vírgula, coloca a vírgula primeiro, que fica mais fácil, e uma casa embaixo da outra, ok? Ah, professor, está faltando uma casa aqui. Pode completar com 0. E essa aqui, professor, pode completar com 0 também? Pode completar com 0. Na vírgula, da vírgula para a esquerda, você poderia completar com 0, e da vírgula para a direita você poderia completar com 0, igual eu fiz aqui, ok? Isso é uma soma. E aí você vai fazer a soma e você vai ver que vai dar 9, vai dar 1, e assim por diante, ok? Muito bem. E aí tem o terceiro exemplo ali, leiam com atenção. Lembrete, números com sinais iguais somamos e o resultado permanece com o mesmo sinal. Números com sinais diferentes nós subtraímos e o sinal fica o número com módulo maior. Tá? Aí, caso tenha alguma dúvida, pergunte aqui no sistema ou volte lá nos outros vídeos que a gente falou. Lembrando para vocês, eu fiz um vídeo com um aulão de todos esses jogos de sinais ali. É só vocês voltarem ali. Se vocês não conseguirem achar, me peçam aqui no sistema que eu mando o link para vocês. Certo? Muito bem. Subtração. Para subtrair dois números decimais, devemos da mesma forma que a adição colocar vírgula embaixo de vírgula, sendo que o minuendo deve ser sempre maior que o subtraendo, e o resultado recebe o nome de resto ou diferença. Por exemplo, aqui, ó, rapidinho o exemplo. Menos 7, tá? Menos 7,37, tá? Mais 2,8. Professor, posso completar essa casa aqui que está um buraco? Pode, tranquilo. Vamos lá. É um número negativo, um número positivo. Então eu vou fazer uma subtração. 7 menos 0, aqui não vai dar, eu vou ter que emprestar. Tá? 13 menos 8 vai dar 5. 6 menos 2 vai dar 4. Tá? 4,57. Tá, mas professor, qual que vai ser o sinal desse número aí? Veja lá. Qual que é o módulo maior? É o 3,37 ou é o 2,8? O módulo maior é claro que é o 7,37. Então, o sinal vai negativo porque era sinal negativo do módulo maior, ok? Muito bem, basicamente é isso aqui. O outro exemplo aqui. Gente, lembrete, números com sinais diferentes diminuímos e o resultado fica com o sinal do maior, que foi o que eu falei aqui, né? Fica o resultado do número de maior módulo, ok? Muito bem. Agora é com você. Exercícios. Arme e efetue. Pessoal, mostrem todas as contas que vocês vão fazer. Não basta dar só a resposta, tá? Assim como a semana passada, esta atividade está valendo 3 pontos, que vai somar com as outras atividades que vocês vão fazer, e só vai ganhar pontuação cheia da questão, caso você mostre as contas que você fez. Colocar só a resposta não vai adiantar, porque eu estou avaliando o que vocês estão raciocinando para chegar na resposta. Se vocês não colocam o raciocínio de vocês, não tem como eu avaliar, tá? Só a resposta, né? Até uma calculadora ela pode fazer, certo? Então eu quero que vocês coloquem ali todos os cálculos que vocês fizerem, copiadinho, bonitinho no caderno, esses enunciados, ok? Então lá, número 1, fiz a conta tal, número 2, fiz a conta tal, armada e efetuada, certo? Muito bem, pessoal.
Por hoje era isso. Basicamente, uma revisão de algumas coisas que a gente já viu. Como eu falei, né, na matemática a gente sempre relembra conhecimentos, agora com os números positivos e negativos, para a gente treinar bastante e ficar bem firme esse conhecimento aí para vocês. Qualquer dúvida vocês coloquem aqui no sistema, mandem e-mail lá para o e-mail institucional do professor, façam com capricho, tá? Lembrando que um trabalho muito bem caprichado sempre ganha bônus da nota, né? Sempre falo isso para vocês, um trabalho bem caprichado, um trabalho bem organizado. E basicamente era isso. Uma boa semana para vocês. Se cuidem bem, lavem as mãos, usem álcool gel, só saiam de casa apenas se muito necessário. E assim sigamos, né? Um abraço a todo mundo e até a próxima.